Olá galera, vamos fazer aqui nessa videoaula, né, vamos fazer aqui comentar, né, e explicar para vocês aqui as propriedades das funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Mas antes de ir para o plano cartesiano e ver o gráfico da função lá e discutir as propriedades lá, vamos dar só uma revisada rápida aqui no círculo trigonométrico, né? Então aqui eu fiz um esquema para vocês, né, que é o seguinte. Então aqui eu tenho uma circunferência de raio 1, circunferência unitária, tá? A gente toma essa circunferência unitária só para facilitar mesmo as contas, mas vale tudo que vale para essa circunferência unitária vale para qualquer outra circunferência, né, com raio diferente de 1. Então aqui eu tenho a construção aqui, ó. Eu tenho dois eixos passando pelo centro da circunferência, onde está a mãozinha aqui. O eixo na horizontal é o eixo dos cossenos, né? Só que limitado ao intervalo do -1 até 1. Esse eixo aqui na vertical, que passa também pelo centro da circunferência, é o eixo dos senos, também limitado do -1 até 1. E aqui, pelo ponto C, pertencente à circunferência, eu tenho uma tangente à circunferência, passando por esse ponto C, tá? Ela é paralela ao eixo dos senos, tá bom? Ela também é uma reta na vertical. E aqui, nesse eixo, eu tenho o meu eixo das tangentes, são os valores das tangentes, tá? Então aqui, nota que quando eu marco um ponto P, eu pego um ponto P aqui sobre a circunferência, ele me determina três valores, né? A abscissa dele, né, pensando aí em plano cartesiano, esse ponto P tem duas coordenadas, abscissa e ordenada, o x e o y desse ponto sobre a circunferência. A abscissa, que seria o valor x, me determina o cosseno, que é o tamanho, né, que é o comprimento desse segmento verde, orientado positivamente, porque está à direita do centro da circunferência. Esse segmento vermelho, o comprimento dele é o seno, né, e é positivo. A gente coloca o valor positivo aí, porque está acima do centro da circunferência. Então aqui funciona igual no plano cartesiano, né? A gente tem a origem do plano, o que está sobre o eixo x à direita é positivo, o que está sobre o eixo y acima da origem é positivo também, tá? Quando, por exemplo, se eu pegar o ponto P aqui, por aqui, aí esse segmento verde aqui, eu vou pegar o valor negativo, né? Eu vou pegar esse comprimento e multiplicar por -1, tá bom? Então o cosseno aqui, eu pego esse comprimento verde do segmento verde e multiplico por -1, é o cosseno, por causa da orientação. O que está à esquerda do centro da circunferência fica com orientação negativa aí nos eixos do cosseno. Se eu pegar um ponto P aqui para baixo, aí é o contrário, ó, o meu seno aqui é negativo. Então eu pego o valor desse comprimento e multiplico por -1, tá? Aí eu vou ter o valor do seno, que é negativo. Então aqui, como é uma revisão, algumas coisas vocês já estudaram, né? Nesse ponto aqui já deveriam ter estudado pelo menos. Antes de ir para os quadrantes, só notar uma coisa aqui. Esse ponto P, então, me determina o cosseno nesse eixo horizontal, né, similar ao eixo x no plano cartesiano, me determina um valor aqui do seno, que é esse segmento em vermelho, análogo lá, né, ao eixo y, tá, no plano cartesiano. E aqui na tangente ele me determina um valor também, que é o segmento CE. O tamanho desse segmento é o que a gente chama de tangente, tá bom? Mas tangente, cosseno e seno de quem? Toda vez que a gente fala de seno, cosseno e tangente, a gente tá relacionando, tá relacionando aí, né, um número a um ângulo, associando, né?
Então, e o ângulo a gente tem duas unidades de medida para ângulo. É o grau ou o radiano, tá bom? Radiano tem a ver com a medida do arco. E o grau é a medida do ângulo, né, dessa abertura, tá? E quando a gente fala π radianos, por exemplo, é porque o comprimento do arco vale π, tá? Então vamos lá. Então lembrando, então para simplificar aqui minha fala, toda vez que eu estiver falando de seno, cosseno ou tangente, eu estarei falando seno de um ângulo, tá? Ou seno de um arco, cosseno de um ângulo ou cosseno de um arco, tangente de um ângulo ou tangente de um arco, tá? Então a gente vai passar aqui primeiro quadrante, nota que seno é positivo, cosseno é positivo, tangente positivo. Aí lembrando, né, cosseno de zero é 1, porque acaba o cosseno sendo o próprio raio. O seno é zero, porque não tem segmento aqui no eixo do seno, né? Está sobre o centro da circunferência. A tangente também é zero, porque não tem distância entre o ponto E e o ponto C. Conforme eu ando com o ponto P, aí aqui no primeiro quadrante eu tenho a tangente, esse valor aqui, esse comprimento, né? Cosseno esse comprimento verde aqui, do segmento verde, e o seno é o comprimento do segmento vermelho, tá? Então, o seno, o cosseno e o tangente desse ângulo, no primeiro quadrante, eles são positivos. Cheguei aqui no 1. Exatamente aqui, quando eu boto o ponto P aqui, né, sobre o eixo vertical, o que que acontece? O meu ângulo vale 90 graus. E aí a gente sabe, ó, e aí a gente vê, né, confere mais uma vez, que o seno de 90 é 1, porque eu pego o segmento que me determina o seno de 90 é o próprio raio. Cosseno aqui é 0, porque eu não tenho segmento, né, aqui determinado. E a tangente não existe, porque essa reta aqui nunca vai encostar nessa. Então não vou ter um valor para tangente, porque essa reta aqui, ó, vamos voltar com o P aqui um pouquinho, volta aqui, deixa eu selecionar aqui. Então, ó, nota que o P aqui, ó, me determina o segmento, SC, fica bem determinado. Quando eu botar o P sobre, né, o eixo vertical aqui, eu não vou ter esse triângulo formado igual tem aqui bonitinho, ó, centro da circunferência, C e E. Eu não vou ter esse triângulo formado. Na verdade, esse segmento aqui que vem da origem o centro da circunferência até o ponto E, na verdade, não vai existir esse segmento, porque esse segmento não vai tocar o eixo das tangentes. Então, por isso, tangente de 90 não existe, tá? Aí eu vou vir para o segundo quadrante. No segundo quadrante, o que eu tenho? O seno é positivo. O cosseno é negativo, porque ele está à esquerda do centro, né? Do centro da circunferência. Então, a orientação aqui é negativa. Então, eu pego esse comprimento do segmento verde e multiplico por menos 1. A tangente também é negativa, porque o segmento determinado pelo ponto P nessa, né, quando eu faço a projeção em relação ao centro da circunferência, o ponto E aqui vai estar abaixo do ponto C. Então, minha tangente aqui é negativa, tá? Então, eu pego esse comprimento CE e multiplico por menos 1. Então, no segundo quadrante, eu tenho seno positivo, cosseno e tangentes negativas. Quando eu chego aqui, ó, menos 1. Quando eu ponho o P aqui exatamente sobre o eixo horizontal e nessa posição aqui, menos 1, o que eu tenho? O cosseno é menos 1, porque o que vai determinar o cosseno? A distância do centro da circunferência até o menos 1, então é 1, e multiplico por menos 1. Então fica menos 1 vezes 1, menos 1. Então o cosseno aqui é menos 1, o seno volta a ser 0 e a tangente também volta a ser 0, porque não fica, o E está sobre o C, então não tem distância, a distância é 0, tá? E o segmento do seno aqui, ó, que é o vermelhinho também, ó,
ele vai ser zero, porque ele vai diminuindo até chegar ao zero, até coincidir, né, com o próprio centro da circunferência. Aí passei para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o que eu tenho? O seno é negativo, porque o segmento vermelho aqui está abaixo do seno da circunferência. Então, o cálculo do seno aqui é esse comprimento multiplicado por menos 1. O cosseno continua negativo, porque está à esquerda do centro. Só que a tangente agora, nota que a tangente ficou positiva, né? Porque quando eu passo do ponto P, o segmento que... Porque o que me determina a tangente? É o segmento, né, de reta, que na verdade é uma semi-reta. A gente pode determinar assim, é uma semi-reta de origem P, ou no centro da circunferência, vai depender da posição de P, e de tal forma que esse segmento venha a ter uma interseção com o eixo do seno, com o eixo das tangentes, tá? E aí, com essa interseção, aqui é o ponto E. Então, eu posso pensar nessa semi-reta de origem P, passando pelo seno da circunferência, tocando o eixo das tangentes aqui no ponto E, e eu posso pensar nele continuando infinitamente, tá? Não tem problema. Mas o que me interessa é o seguinte: tocou aqui no ponto E e formou esse comprimento aqui com o ponto C. Esse comprimento, essa medida aqui, né? Esse segmento, como está acima do ponto C, ele é positivo, então a tangente é positiva. Outra coisa que a gente pode lembrar também, que a tangente pode ser definida como seno de um ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Então, se ambos são negativos, negativo dividido por negativo, a tangente tem que dar positivo, né? Aí, quando eu chego aqui, boto P de novo, né, na outra ponta, digamos assim, na outra extremidade do diâmetro, né, no eixo vertical, o que eu tenho? O seno é menos 1, cosseno é 0, e a tangente não existe, porque aqui também eu não vou conseguir. Essa reta que passa pelo centro da circunferência, pelo ponto P, nunca vai tocar o eixo das tangentes. Então, não tem como eu ter um valor definido para tangente. E vim para o quarto quadrante. Aqui no quarto quadrante, o que acontece? O seno aqui, comprimento de vermelho, é negativo, a orientação dele. O cosseno é positivo e a tangente é negativa. Aí vou completar uma volta. O que acontece quando eu completo uma volta? 360 graus ou 2π radianos? Vamos supor que agora eu quero 400 graus, tá? Então eu vou dar uma volta completa aqui, 360, e vou ter que subir mais 40, sei lá. Vamos supor que seja aqui, tá? Chutando aqui. Então eu dei 360 mais 40 para chegar nos 400 graus. Então nota que o ângulo de 400 graus, né, o seno, cosseno e a tangente de 400 graus é equivalente a eu calcular seno, cosseno e tangente de 400 graus menos 360 graus, que é 40 graus, tá? Então eu posso reduzir tudo ao primeiro quadrante, tá? Se for um ângulo que cai no segundo, terceiro ou quarto quadrante, eu tenho que tomar cuidado só com a orientação de seno, cosseno e tangente, tá? Se vai ser negativo ou não. Mas eu posso reduzir tudo para o primeiro quadrante, fazer o estudo no primeiro quadrante. Então, o que nós estamos mostrando com isso aqui? Quando nós pensarmos em função, as funções trigonométricas, elas são periódicas, porque a cada uma volta na circunferência, os ângulos mudam, os arcos mudam, a gente pode pensar neles aumentando infinitamente ou diminuindo infinitamente, porém, os valores voltam a se repetir, tá? Então, essa que é a importância aqui, né? Então, quando eu completo uma volta, eu posso pensar 360 graus, em vez de voltar para o zero, continuar a contagem. 361, 362. Só que esses ângulos estão aumentando, mas o valor do seno, do cosseno e da tangente vão se repetir, tá? Então, por exemplo, seno de 390 é igual ao seno de 30. Então, vai se repetir os valores. Então, agora vamos ver como fica isso no plano cartesiano. Deixa eu só apagar isso aqui
e vim para a primeira função aqui. Essa função é a função seno de x, tá? Tá na sua forma mais simples, mais canônica, tá? Então nota o seguinte aqui. Função seno. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2, que é equivalente a 270 graus, é menos 1. Seno de 2π, que é equivalente a seno de 0, é 0. Tá? Então, cheguei aqui. Note que do 0 até 2π, a curva não se repetiu. Aqui, na verdade, eu dei uma volta completa na circunferência até 2π. Tá bom? Então, ó, de 0 até π sobre 2 seria o primeiro quadrante, de π sobre 2 até π o segundo quadrante, de π até 3π sobre 2 o terceiro quadrante, e de 3π sobre 2 até 2π o quarto quadrante. Tá? Então, ó, seno é positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto quadrante. Tá? Quando eu chego no 2π, o que acontece? A minha função seno vai repetir os valores tudo de novo. Tá? Então, 361 graus, um pouquinho maior, vai ser igual ao seno de 1. Então, vai ter a mesma imagem. E aí, o que acontece? Se eu imprimisse, né, se eu fizesse uma impressão dessa página, vamos tirar um pouco o zoom. Se eu fizesse uma impressão dessa página e aqui no 2π eu fizesse um corte vertical sobre a linha vertical aqui, e aqui no 4π eu fizesse a mesma coisa, tá? Fizesse um corte, pegasse uma tesoura e cortasse de 0 até 2π aqui, eu conseguiria sobrepor essa mesma figura aqui e a mesma relação com o eixo x, deixando o eixo x aqui intacto, eu conseguiria sobrepor sobre o mesmo gráfico de 2π até 4π. Um ia sobrepor a outra, tá bom? Isso nos mostra o seguinte: a função seno é periódica e seu período é 2π. Por quê? Se vocês notarem, o mesmo desenho de 0 a 2π é o mesmo desenho de 2π até 4π. E se a gente for diminuir o zoom aqui, a gente vai ver que esse mesmo desenho também vai ser igual de 4π até 6π. E se eu andar para a esquerda, o que significa andar para a esquerda? Eu no círculo trigonométrico é andar no sentido horário, tá? E aí a gente pensa, seno de menos 30 graus é igual a seno de 330. Então lá perto 2π, o seno de menos 30 vai estar mais ou menos aqui, tá? Próximo ao seno de... igual ao seno de 330, que vai estar próximo de 2π. Se eu andar para a esquerda, ó, de 0 a menos 2π, essa curva aqui, essa parte né, da curva aqui, de 0 até menos 2π, é idêntica a essa parte de menos 2π até menos 4π. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a função seno é periódica e seu período vale 2π, na sua forma canônica. O que é isso? A forma original, ou mais natural. F de x igual a seno de x. Tá? Não há nenhuma composição entre funções aí. Vou apagar o seno agora e vamos olhar um pouquinho a função cosseno de x. Tá aqui. Esse gráfico vermelho é minha função cosseno x, tá? Então, nota que cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2, que é o 270 graus, é 0. Cosseno de 2π, o que acontece? É 1 de novo. Então, nota que de 0 até 2π, o mesmo que eu falei para o seno vale para o cosseno, tá? O que muda é a posição, onde uma é positivo, outra é negativo, os valores, né? Mas nota o seguinte, eu saindo desse ponto aqui, quando o x é 0, aqui e sua imagem é 1, eu vou descer, vou subir de novo e vou chegar aqui no 2π. Cheguei aqui no 2π, eu completei uma volta na circunferência. Então, a partir do 2π até 4π, esse desenho gráfico aqui vai ser idêntico ao desenho de 0 até 2π. Ou seja, a função cosseno também é periódica e seu período é igual a 2π. Então, seno e cosseno, gente, ambas funções têm período igual a 2π.
tá? O que muda? O seno, o que muda é o seguinte, vamos colocar uma do lado, vamos colocar as duas juntas. Ó, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, tá? E aí aqui, ó, no primeiro quadrante ambas são positivas. Só que o seno está diminuindo e o cosseno está, ó, desculpa. No primeiro quadrante ambas são positivas. Só que o seno está crescendo e vai vir até o 1 e o cosseno está diminuindo até chegar no 0. Aí no segundo quadrante a função cosseno passa a ser negativa e a função seno ainda é positiva, mas vai decrescendo até o 0 aqui no π. E quando chega no π a função cosseno é menos 1. No terceiro quadrante, agora a função cosseno está aumentando do menos 1 até chegar no 0, a função seno está decrescendo até chegar no menos 1. Aí no último quadrante o cosseno é positivo até chegar no 2π, que é 1, e o seno é negativo, chega no 2π, passa a ser 0. Tá? Então ambas funções são periódicas e os períodos, o período de cada uma aí é 2π. Agora vamos para a função tangente. Função tangente, primeira coisa, né? A imagem da função tangente... Opa, vamos voltar aqui rapidinho. Lembrei da imagem, que é importantíssima. Nota que tanto a função cosseno vermelha quanto a função seno verde, elas ficam compreendidas entre essas duas retas roxas, tá? Elas encostam nessas retas, mas não passam, né? Nem para baixo da y igual a menos 1, nem para cima da y igual a 1. Ficam compreendidas, ficam limitadas essas duas retas roxas, tá bom? Isso significa o quê? A imagem dessas funções, a imagem de seno e de cosseno, é o intervalo de menos 1, é o intervalo fechado de menos 1 até 1, tá bom? O que significa o intervalo fechado? Cochete para dentro. Significa que tanto menos 1 quanto 1, né, as extremidades pertencem ao intervalo, ou seja, o menos 1 é a imagem de alguém do domínio, o 1 é a imagem de alguém do domínio, tá bom? Nesse caso aí, o menos 1 é a imagem de finitos elementos do domínio e o 1 é a imagem de finitos elementos do domínio também, tá? Então presta atenção nisso aqui que é importante. Toda vez que eu estiver lidando com função seno e cosseno, na sua forma mais simples, a imagem, né, vai ser o intervalo fechado de menos 1 até 1. Quando eu vou para tangente, eu perco isso, tá? Nota que aqui, ó, posso diminuir no zoom aqui à vontade. A minha imagem é todo o conjunto dos números reais, tá? Essa função não é limitada, tá? Nem superiormente nem inferiormente, tá? Então o y vai crescendo infinitamente, assim como vai decrescendo infinitamente. Porém, a função tangente, como eu já havia falado, e pelo estudo de trigonometria na circunferência, a função tangente também é periódica, tá? A função tangente, o período dela, se vocês notarem, olha, essas curvas são todas idênticas, né? São todas semelhantes. São todas semelhantes entre si. Na verdade, são congruentes entre si. Opa, eu mexi aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui para a posição. Isso aqui era para estar fixo. Então, se vocês notarem, e essas curvas ficam compreendidas entre que intervalo do meu domínio? De menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá vendo? E qual que é a diferença de menos π sobre 2 até π sobre 2? É π. Então, uma coisa que difere, além da imagem, do conjunto imagem, uma coisa que difere também a tangente das outras duas funções seno e cosseno, é que o período dela é π, né? Quanto que é a diferença? Né? Qual que é o tamanho do comprimento? De menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse tamanho aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2 vale exatamente π. Então, o período da função tangente é π. Tudo bem? A imagem é o conjunto dos números reais, são todos os reais, sem exceção. Agora, o domínio da minha função tangente, que não são todos os reais, a gente tem que tomar cuidado.
A partir de π sobre 2, que é equivalente a 90 graus, toda vez que eu rodar, que eu der meia volta, ou seja, de π sobre 2, se eu der meia volta, eu paro em 3π sobre 2. Se eu der mais meia volta, eu paro em 5π sobre 2. Se eu andar na outra orientação, eu vou começar aqui, menos π sobre 2, quando eu andar para a esquerda aqui, ou rodar no círculo trigonométrico no sentido horário, né? 90 graus eu caio no menos π sobre 2. Se eu andar mais π nessa direção, eu caio no menos 3π sobre 2. Tá? Todos esses valores estão fora do meu domínio. Por quê? Como a gente viu na primeira volta lá do círculo trigonométrico, tangente de 90 e 270 não existem. Se eu andar mais 180 graus, eu vou cair num valor equivalente à tangente de 90, que também não vai existir. Então, toda vez que eu partir do π sobre 2, eu andar 90 graus, eu andar 180 graus para a direita, eu vou cair em valores cuja tangente não está definida, tá? Então, por isso que a gente define domínio da tangente, os reais menos, né? Menos os elementos aí x, tá o que? X é igual a π sobre 2 mais kπ. Aí o k é um número inteiro, então quando o k for negativo, a minha orientação vai ser para a esquerda. π sobre 2 menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, e assim por diante. Mas o que é importante notar aqui? A função tangente é periódica e seu período é igual a π, tá? Agora, para terminar, vamos fazer uns estudos aqui mostrando como alguns coeficientes podem interferir, né, na imagem, tá? No período. Então vamos lá. E na posição. Então aqui eu tenho uma, deixa eu só ajeitar aqui que eu já, o B eu tenho que botar aqui igual a 1 para começar os estudos aqui. O A já está 100. Então, se vocês notarem, esse meu gráfico laranja aqui é da minha função seno. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse gráfico aqui é da minha função seno, tá? Então, o que eu fiz aqui? Se vocês olharem aqui no lado esquerdo, aqui na minha janela, que a gente chama aqui janela algébrica, tá? Eu escrevi assim, ó, f de x igual, do lado esquerdo aqui, onde está a mãozinha aqui do mouse, a vezes seno de b vezes x mais c, então bx mais c dentro do seno, mais d fora do seno, tá? Então aqui eu coloquei a, b, c e d como parâmetros, vão ser valores que eu vou variar e vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Aí, ó, do jeito que eu coloquei aqui, eu coloquei como o a sendo 1, o b sendo 1, o c e o d sendo 0. Então, na verdade, essa minha f maiúscula aqui de x, na verdade é quem? Uma vez seno de uma vez x. Como 1 vezes x é x, então seno x vezes 1 seno x. Então, nesse momento, para esses valores que eu escolhi para A, B, C e D, essa minha f maiúscula aqui é exatamente a minha função f minúscula que eu chamei de seno x, tá? Então, vamos começar o seguinte. Vamos começar mexendo no meu valor b. O que pode acontecer quando eu aumento ou diminuo meu valor b? Vamos colocar o b aqui, vamos aumentando devagarzinho para vocês verem o que está acontecendo, né? Ver aí a dinâmica. Parei aqui no 2. O que aconteceu com o período dessa função seno? Que agora passa a ser seno de 2x e não mais seno de x. Agora ela é seno de 2x. Ó, saí do zero, cheguei no π já volta a repetir. Na verdade, a minha volta, quando eu tenho 2x dentro do seno, eu completo a minha volta na circunferência aqui no π. Tá bom? Então, o período da função seno de x, que era 2π, quando for seno de 2x, o meu período passa a ser o quê? Passa a ser π. Né? Eu multiplico o x dentro do seno por 2. Na verdade, eu estou dividindo o seu período por 2. Então, nota que o período que era 2π, agora ó, saiu aqui seno de 0, veio aqui,
voltou aqui no meio seno de zero, só que veio para a parte de baixo aqui. Aqui eu completo o terceiro e o quarto quadrante até chegar aqui no π, tá? E nota o seguinte, quando o x é π, eu vou ter o que? Seno de 2π. Então, realmente, eu completo a volta no meu ciclo trigonométrico quando o x é igual a π, tá? Então, meu período original, que era 2π, passa a ser agora o que? π, tá bom? E aí, se eu for aumentando o b, eu vou diminuindo o período. Se eu for diminuindo o b, o que acontece? Ó, vou botar b igual a meio. Aí, nota o seguinte agora, ó, função seno. Primeiro quadrante foi do 0 a 1. Segundo quadrante desceu de novo até o 0. Terceiro quadrante foi até menos 1. O quarto quadrante, completando aí, eu vou estar chegando no 4π aqui, eu completo a volta lá no quarto quadrante, chegando no 0. Então, meu período, que originalmente era 2π, quando eu multiplico por 0,5, que é a mesma coisa que dividir por 2, na verdade, o que eu estou fazendo com o meu período? Eu estou dobrando para 4π, tá bom? Então, nota o seguinte, o que eu quero que vocês enxerguem com isso? Quando eu coloco um número, um coeficiente, multiplicando a variável x dentro ali do seno, eu vou interferir no período. Então, o período pode deixar de ser 2π, tá? E passar a ser π. Nota que se o b for negativo, se o b for 2 ou menos 2, o período vai ser igual, tá? A gente sempre pega o período no valor positivo. O que vai acontecer aqui vai ser que a parte da função seno que é positivo passa a ser negativo e a parte que é negativa passa a ser positivo, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Quando o b for negativo, aqui no menos 1, ó, o que era no primeiro e segundo quadrante que eram positivos passa a ser negativo, e no terceiro e quarto que eram negativos passa a ser positivo, ó, tá? Tá acima do eixo x aqui. Então vem cá, vamos colocar agora b igual a 1 para o b não influenciar. Vamos ver outra coisa aqui. Então olha só, o b multiplicando o valor x dentro do seno, ele mexe no período. Agora olha só, vamos voltar aqui para a janela da álgebra. Olha só, tá vendo o a aqui que multiplica fora do seno, a vezes seno de x? Ou a vezes seno de x, porque o b é 1, né? Olha o que vai acontecer quando eu mexer no a. Vou aumentar o a, vou aumentando devagarzinho até o 2. Ó, o que aconteceu? Eu interferi, nota que eu não interferi no período. Nota que a função, o período dela continua sendo 2π, porque vai de 0, completa um período no 2π, depois volta a repetir. A partir do 2π volta a repetir. Então, nota que esse a do lado de fora não interfere no período, mas interfere na imagem. Notem que a função não fica mais limitada entre menos 1 e 1. Na verdade, aqui, o que eu fiz? Eu peguei a função original, seno de x, e multipliquei todas as suas imagens por 2. Então, na verdade, o limite inferior, que era menos 1, vai ser vezes 2, vai ser menos 2. E o limite superior, que era 1, vezes 2, vai passar a ser 2. Tá bom? Então, minha imagem aqui, nesse caso, passa a ser o conjunto fechado de menos 1 até, ó, de menos 2 até 2. Conjunto fechado, colchete para dentro, no menos 2 e no 2. Tá? Porque o menos 2 e o 2 fazem parte do meu conjunto imagem. Eles não só limitam, como eles fazem parte. Tá? Então, esse valor que multiplica a função seno do lado de fora, ela mexe na amplitude, no comprimento da imagem. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar para o a igual a 1, depois a gente faz as duas coisas. A gente mexe umas duas coisas ao mesmo tempo aqui. Então, eu posso ter aqui um b diferente de 1 e um a diferente de 1. E aí eu vou estar mexendo no período e ao mesmo tempo na imagem da função seno original. O meu valor c aqui eu vou mostrar para vocês, mas eu não quero dar muito foco nele não. Mas só para vocês saberem o seguinte. Que o c aqui, eu pegar aqui o x, né,
essa parcela que tem um x dentro da função seno, e somar um valor ali dentro do seno, o que que acontece? Ó, se eu faço, olha só, eu estou andando com C para a direita, estou aumentando o valor dele. O que que eu estou fazendo com o gráfico? Estou andando com o gráfico para a esquerda. Então, quando eu somo, por exemplo, x mais 2 dentro do seno, eu estou pegando minha função seno original, seno de x, e transladando ela na horizontal. O que que significa transladar? Estou mudando ela de posição, né? 2 unidades para a esquerda. Então, estou movendo ela só para a esquerda 2 unidades. Agora, se eu for diminuindo o C, o gráfico vai andando para a direita. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, C menos 1, o que eu estou fazendo com a função seno original? Seno de x, que agora é seno de x menos 1, o x menos 1 dentro do seno. O que é seno de x menos 1? É o gráfico de seno x, só que transladado, movimentado, uma unidade para a direita. Então, quando eu coloco C negativo, eu ando para a direita. Quando eu coloco C positivo, eu ando para a esquerda. Na verdade, eu estou mexendo até nos zeros das funções, né? Tudo bem? Então, eu vou deixar o C igual a zero aqui. E agora eu vou mexer no último elemento aí, que é o D. Então, vamos olhar para o D aqui agora. O que acontece quando eu aumento o D? Vou colocar o D aqui igual a 1. Ó, nota que eu não mexi na amplitude da imagem, tá? O comprimento da imagem é o mesmo. O comprimento que eu falo é o que? A diferença entre o valor mínimo e o valor máximo, né? Ou a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, né? Porque senão eu teria que colocar o módulo, porque o comprimento só faz sentido eu falar de comprimento se for valor positivo. Nota que quando eu pego D igual a 1, o que eu faço? Eu estou pegando a função seno, todos os valores de seno, estou acrescentando 1 na sua imagem, tá? Então, sua imagem mínima, que era menos 1 mais 1, fica 0. Sua imagem máxima, que era 1 mais 1, fica 2. Então, meu conjunto imagem passa a ser de 0 até 2. O conjunto fechado de 0 até 2. Tá? Então, colchete para dentro aí nos dois. Fechando. É o conjunto fechado. É o intervalo fechado de 0 até 2. Tá? Então, note que quando eu movimento o D, eu não estou mexendo na estrutura do gráfico. O gráfico permanece o mesmo, é idêntico. Eu só estou movendo ele verticalmente. O que significa isso? Eu translado, eu estou fazendo uma translação. Ó, estou aumentando o D. O que eu estou fazendo com o gráfico? Nota que o desenho do gráfico não se altera. Por exemplo, essa primeira curva aqui que representa primeiro e segundo quadrante. Vocês veem que eu não estou achatando nem alongando ela, é a mesma curva, tá? Eu só estou mudando ela de posição, né? Só que eu estou andando com ela para cima ou para baixo, uma translação vertical. Então, ó, quando eu ando com o D para a esquerda aqui, faço o D ser negativo, olha lá. Tá bom? Se o D for menos 2, por exemplo, esse número que eu somo ou subtraio fora da função seno, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o seno de bx lá, o que seja, e estou subtraindo menos 2 de todos os valores da imagem. O que significa isso? Por exemplo, função seno, a original ali, que tem imagem de menos 1 até 1, o que vai acontecer? Menos 1, o seu valor mínimo, menos 1, menos 2, vai passar a ser menos 3 aqui embaixo, ó, menos 3, e seu valor máximo, que era 1, 1 menos 2, passa a ser menos 1, ó, aqui, tá? Agora, eu posso, vamos voltar aqui, D0, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, alterar pelo A, a amplitude da imagem, por exemplo, fazer amplitude C4 em vez de C2. Então, nota que agora eu aumentei, né, o comprimento da imagem, e além de aumentar o comprimento da imagem, eu posso subir ou descer esse gráfico, tá? Isso vai alterar meu conjunto imagem, né? Por exemplo, inicial, meu conjunto imagem é o intervalo fechado de menos 2 até 2. Se eu coloco D igual a 1, nota que a amplitude permanece a mesma, né? A diferença entre o maior valor da imagem e o menor era 4, vai continuar a ser 4. Só que agora, ó, em vez de ser de menos 2 até 2, vai ser de menos 1 até 3.
né, um intervalo fechado de -1 até 3. Então, galera, discutir com vocês um pouco aí das funções trigonométricas, aí algumas observações. Primeiro aí, tá? Eu fiz esse exemplo movimentando os gráficos e fazendo aqui uma animação para a função seno. Mas tudo que nós estudamos aqui para a função seno também vale para cosseno e para tangente. Então, se vocês escreverem lá, se vocês pegarem uma função cosseno e multiplicar por um número fora da função cosseno, esse número fora vai alterar a amplitude da imagem, tá bom? Se eu pegar cosseno e colocar um 2 multiplicando x, um número multiplicando x, um número diferente de 1, né? Um módulo diferente de 1, multiplicando x dentro da função cosseno, vai alterar o que? Vai alterar no período. Se eu pegar a tangente e multiplicar um número, tá? Cujo módulo seja diferente de 1, multiplicar esse número por x, eu também vou estar alterando o período da função tangente, tá? Então, tudo que eu fiz para a função seno aqui, essas mudanças, multiplicar um número por fora, multiplicar um número multiplicar a variável, né, dentro do seno, aí no caso cosseno e tangente, se eu multiplicar, né, o x por um número real aí, eu vou estar alterando o período, tá? Se eu somar um valor c ali, a parcela com a variável x dentro das funções trigonométricas, eu faço uma translação horizontal. Se eu somar um número, tá? Fora, né? Somar um número, a parcela que tem a função trigonométrica, seno, cosseno, tangente, eu vou estar fazendo uma translação vertical. Então, vou estar mexendo na posição da imagem, digamos assim, tá bom? Então, eu acho que para esse primeiro curso, a primeira introdução, acho que tá bom, dá para ter uma ideia, tá? Espero poder ter ajudado aí vocês, espero que vocês entendam a explicação. Então, um abraço, até a próxima videoaula aí com exemplos, tá? Concretos.